Olá, bom dia. Talvez esse seja o melhor vídeo ou um dos melhores vídeos que você já viu essa semana, e talvez essas sejam as melhores palavras que você já ouviu essa semana. Eu estava aqui agora pensando e Deus falou algo e eu quero compartilhar e dividir com você, porque aquilo que Deus fala com a gente tem força, tem fé, tem vida, tem esperança. Tudo que Deus traz para a nossa vida fala de fé, de esperança e de vida. Às vezes nós gastamos muito tempo nos perguntando o porquê que existe vales e desertos. Davi no Salmo 23 fala que ainda que ele andasse ou passasse pelo vale da sombra da morte, ele não teria que temer mal algum, porque Deus estava com ele. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. O Espírito Santo, depois de Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão, o próprio Deus, através do Espírito Santo, leva Jesus para o deserto para ser tentado. Se você pegar o vale da sombra da morte e pegar o deserto que Jesus passou, se você pegar o vale da sombra da morte que Davi falou e pegar o deserto que Jesus passou, trazendo isso para a tua vida, para a minha vida, todo homem na terra está apto, sujeito a passar por esses dois tipos de processo. O primeiro é o vale da sombra da morte e o segundo é o deserto. Mas em vez de nos ficar nos perguntando, nos questionando por que existe o vale da sombra da morte, por que existe o deserto, o tempo que nós passamos nos questionando, talvez murmurando, perguntando, questionando a Deus o porquê do vale, o porquê do deserto, não seria mais fácil tentarmos entender não o porquê, mas para quê? Até porque o porquê do vale, o porquê do deserto já nem importa mais, já nem interessa mais. A pergunta não é porquê, a pergunta é para quê? Porquê do vale não importa, mas para quê? Porquê do deserto não importa, mas para quê? Para que serve o vale? Para que serve o deserto? Para que isso tudo serve na nossa vida? Experiências, processos. Uma pessoa, depois de passar pelo vale da sombra da morte diversas vezes, ele para de ter medo da morte. Nós vivemos uma vida onde muitas pessoas têm a síndrome do pânico, onde muitas pessoas estão vivendo em um estado deplorável de depressão, ansiedade profunda, depressão profunda, aonde o medo tem sido seu alimento, aonde o medo tem sido aquilo que ela come, aquilo que ela bebe, aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve. O medo é o que ela come, o medo é o que ela bebe, o medo é o que ela ouve, o medo é o que ela vê, o medo é o que ela sente. Mas uma pessoa, depois de passar diversas vezes pelo vale da sombra da morte, essa pessoa, ele não teme mais a morte, porque Deus lhe deu tanta experiência, Deus lhe deu tanta força naquele vale da sombra da morte, Deus lhe deu tanta capacidade que ele se tornou uma pessoa mais forte. Então o porquê do vale já não importa mais, mas o que me interessa é o para quê. Para que você está passando por isso? Se pergunte para que você está vivendo isso. Qual é o propósito de Deus para a tua vida nesse processo? Qual é o propósito de Deus para a tua vida nessa dificuldade? Qual é o propósito de Deus para você nessa luta, nessa dor? Quando a Bíblia fala de deserto, o importante não é porquê, mas para quê? Para que Deus permitiu o próprio Jesus passar pelo vale da sombra da morte? No deserto. Porque no deserto Jesus passou por adversidades. Para que isso? Para que Deus permitiu isso? Para que Jesus teve que se submeter a tudo isso?
porque havia um propósito muito maior do que o deserto. Sabe o que Deus manda eu te falar? Existe um propósito de Deus muito maior do que o vale da sombra da morte. Existe um propósito de Deus muito maior do que o deserto. Então você não tem mais que questionar, que reclamar, que murmurar, tentando descobrir por que você está passando por essa luta que você está passando agora, por essa situação que você está passando agora. A pergunta sua para Deus deve ser: para quê? O que o Senhor quer de mim nesse vale? O que o Senhor quer de mim nesse deserto? Porque Deus vai tirar de você o seu melhor nesse deserto. Deus vai extrair de você como alguém extrai o azeite da oliveira, da olívia. Assim como alguém extrai o melhor, assim como alguém tira o melhor do suco de uma laranja, e para tirar o melhor do suco dessa laranja é preciso espremê-la, espremer. Talvez você está sendo espremido agora. Talvez você está sendo submetido a uma pressão muito grande e você acha que não vai aguentar, que não vai suportar, mas saiba que se Deus está espremendo você, é porque Ele quer tirar algo muito melhor e maior de você. A sua pergunta não deve ser por quê, mas para quê? Porque hoje Deus está dizendo o porquê nem interessa, mas o para quê, isso é importante, é o que importa. Porque Deus está tirando algo, Deus está submetendo você a algo para capacitar você para algo muito maior. Deus nunca fecha uma janela se Ele não tiver uma grande porta para abrir. Então, se Deus fechou uma janela, se prepare, tem uma grande porta se abrindo na sua vida. Guarde esta palavra no teu coração. O porquê, muitas das vezes, não importa.